Fala, meu querido, minha querida, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia comigo, professor Rafael, aqui no Dimensão Pro, né, dando foco aí nos conteúdos, né, que vão te ajudar a conquistar aquele teu sonho numa carreira militar ou também na PM, né. Dando continuidade, né, às nossas aulas, a gente chega hoje aqui no conteúdo de clima, né, então a gente vai analisar dentro do aspecto da geografia física essa relação climática que vai estar envolvendo de um certo modo a questão do relevo. Eu costumo trabalhar da seguinte forma: o relevo ele vai ter uma grande influência na questão do clima e o clima ele tem uma grande influência na questão da vegetação, né? Por quê? A forma da vegetação vai ser determinada pelo clima, se chove, se é seco. Né? Então, dentro dessa estrutura, o clima tem essa grande importância. E essa relação de ser seco ou de chover vai também estar condicionada ao relevo. Então, se você não assistiu nossa aula do relevo, vá assistir e volta para a aula de clima, porque ela faz esse complemento, tá certo? Vem para cá, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, dentro de clima, a gente vai encontrar os fatores que vão estar dentro dessa estrutura do clima. Os fatores eles podem ser estáticos e eles também podem ser dinâmicos. Estático, como o próprio nome diz, é o fator que está parado. Dinâmico é o fator que está se movimentando, tá certo? Então, dentro dessa relação, são fatores que vão determinar esse clima. Professor, eu não consigo entender. Como, por exemplo, seria essa relação dos fatores estáticos? Com relação aos estáticos, a gente tem esse primeiro aí, que é o relevo. Como é isso, professor? Ao analisarmos o relevo, a gente tem essa estrutura. Então, eu tenho uma área de maior altitude, e isso aqui é a altitude, e eu tenho uma área de menor altitude. Então, qual é a área mais quente? Obviamente que essa área tende a ser mais quente. Qual é a área mais fria? Esta área aqui tende a ser mais fria. Por quê, professor? Dentro dessa relação da estrutura, o calor ele vai estar dentro de uma dinâmica de observação, de absorção do solo. Então, esse calor ele é emitido através dos raios UV até chegarem ao solo e depois eles retornam. Não é isso? A mesma coisa ele vai acontecer dentro dessa estrutura e depois ele retorna. A diferença está justamente aqui. Como essa apresenta uma grande relação de altitude, chega a um certo ponto que este calor ele não consegue mais subir. E a partir daí essa área ela começa a resfriar, a se tornar mais fria. Por isso que as montanhas elas apresentam essa estrutura de maior geleiras, tá certo? E essas áreas mais baixas, ela tende a estar mais quente. Então, é a partir do relevo, dentro dessa classificação, que a gente tem essa determinação climática, ok? Show? Vamos para a latitude. Deixa eu dar um tempinho para que você possa anotar. Dá pausa aí no vídeo. Faz a anotação no teu caderno, né, que você está fazendo. E agora, vamos para outro, tá certo? Dentro dessa dinâmica tem outro fator que é a latitude. Latitude, professor, eu não sei o que é isso. Calma. Dentro dessa estrutura, lembra disso aqui, globo terrestre. Dentro do globo a gente tem as latitudes, né, que são os paralelos. Aqui a gente tem a nossa querida linha do Equador, dividindo a Terra em norte e sul, né? Aqui nós vamos ter um círculo, aqui nós vamos ter outro círculo, aqui nós vamos ter, aqui nós vamos ter. Então, Ártico, não é isso? Antártico, Capricórnio e Câncer, né? São essas as principais linhas imaginárias que a gente tem. Então, dentro dessa característica, elas determinam essa questão da latitude, professor? Sim. Ela vai de 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul. Ela não divide a Terra no meio, meu querido, minha querida? Então é 90 a 90, tá certo?
Aí, como é que isso, professor, vai determinar clima pela fé, pela luz? Quanto mais próximo de zero, né, a linha do Equador, então ele é mais quente. Já ouviu aquela música? Moro num país tropical. Brasil, tá aqui, ó. País tropical. Então, essa área é quente. 90 graus, né? Os polos, Polo Norte e o Polo Sul. Então, ela é o quê? O que é que vem na tua cabeça? Ah, professor, frio. Ah, frio. Então, é essa terminação, preste atenção na nomenclatura. É essa terminação que você precisa ficar atento. Quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais próximo de zero, mais quente será a área. Quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais próximo de 90, ela será mais fria. Muita gente cai nessa relação ao pensar que o grau da latitude é o grau de referência de temperatura. Não é, tá certo? Não é, tá? Ok? Então, a partir daí, a gente tem uma nomenclatura das zonas térmicas da Terra. Então, aqui a gente tem a zona intertropical. Aqui a gente tem a temperada. E aqui a gente tem a polar. Tudo isso aqui se repete para cá. Intertropical, temperada e a polar. Ok? Então, essa é a determinação do clima de acordo com as latitudes. Mais uma vez, dá uma pausazinha no teu vídeo. Vai, rapidinho. Deu a pausa. Anota aí no teu caderno. Ok? Então, meu querido, minha querida, vamos continuar. Você tem que dar a pausa, né? Se não deu a pausa, volta um pouquinho, né? Para que a gente possa estar fazendo essa análise, tá? Segue aí no nosso slide, né? No nosso data show aí, né? na tela, para vocês. Tem a questão dos fatores também estáticos, a distância do mar e as correntes marinhas, né? Isso tudo justamente nessa perspectiva. Horas. Volta para cá comigo. Quanto mais próximo... Ó, mapinha de Pernambuco, de novo, naquela forma que eu ensinei naquela aula lá de relevo, né? Quanto mais próximo do litoral, sertão, quanto mais próximo do litoral, maior umidade. Por que, professor? Meu querido, aqui é fronteira com quem? Oceano Atlântico, professor. Isso mesmo. Então, a partir daí, não preciso nem mais justificar, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, a questão do relevo aqui, já eu tenho uma imagem que vai facilitar esse entendimento de vocês, tá certo? Fatores dinâmicos, os fatores que estão se movimentando. Como é que está essa relação? A gente vai ter, a partir da circulação atmosférica, dentro dessa dinâmica, o avanço de massas de ar, tá certo? Que são as massas equatoriais, massas tropicais e as massas polares, que a gente vai ver já no mapinha aqui nesta aula. E de frente sobre uma determinada área, que eu vou explicar de acordo com esse mapinha que a gente vai ver aqui. Já? Deixa eu avançar aqui para que vocês possam ver. Já a gente volta para aquela outra imagem, tá? Nesse mapa, vocês podem identificar justamente a relação... Opa, avancei demais. A relação... Calma. A relação, né, dentro dessa dinâmica a partir do deslocamento das massas. Então, essa é a estrutura do Brasil durante o inverno e essa é a estrutura do Brasil durante o verão. Essas são as 5 massas de ar que vão atuar aqui na nossa área. Massa equatorial atlântica, massa equatorial continental. Por que equatorial, professor? Porque elas estão aqui, ó, próximas à linha do Equador, tá? Aqui a gente tem massa tropical atlântica, massa tropical continental. E, por fim, a massa polar atlântica.
essa massa polar atlântica, ela é responsável pelas frentes frias aqui dentro do nosso território, tá? Nessa perspectiva, durante o inverno, a massa polar atlântica, ela atua com maior força em todas as regiões aqui do nosso território brasileiro. Claro que com o relevo vai ter uma variação. Claro que o relevo vai ser um fator determinante para muitas vezes inibir a ação dessa massa, tá certo? Já em relação ao verão, né, vem para cá, a gente tem a massa equatorial continental muito forte dentro dessa atuação. Por que eu estou frisando essa questão dela ser muito forte? Por quê? Observa a imagem. É essa massa que durante o verão vai ser responsável pela distribuição de chuvas, principalmente aqui em nosso estado, na região do sertão pernambucano, tá? Então, no sertão, essa chuva vai acontecer principalmente na questão do verão, justamente devido à grande atuação da massa equatorial atlântica. Voltando um pouquinho, né, para que vocês possam visualizar, aí a gente tem o mapa do clima do Brasil, né? Então aí a gente tem o clima equatorial, clima tropical, clima litorâneo úmido, tropical semiárido e o subtropical úmido na região sul do Brasil. Dentro dessa região sul do Brasil, a gente tem aquele clima mais temperado, né? Aqui no tropical são áreas mais quentes. O semiárido, né, que é dentro dessa característica da caatinga, né, a gente vai ter esse aspecto justamente de tempos mais secos nessas regiões, tá bom? E o litoral úmido, que é marcado justamente por fortes presenças de chuva, pela proximidade que eles vão ter com o oceano. As massas, elas não se deslocam do oceano para o interior, então quando essas massas vêm muitas vezes carregadas de umidade, elas acabam soltando nessas regiões mais próximas ao litoral. Por isso, por exemplo, que Recife chove mais do que as outras áreas, tá? Avançando, a gente chega aqui ao nosso estado de Pernambuco, mas é bonito demais, né? E aqui a gente tem essa classificação dentro do nosso estado, tá? Onde a gente observa aqui, ó, climas áridos nessas áreas vermelhas, climas semiáridos nas áreas laranjas, climas seco e subúmidos, ou seja, que não tem tanta presença aí dentro dessa relação de pluviosidade, mas também tem um pouquinho de umidade, né? É uma variação, né? É um pouco seco. Por que, professor, isso vai acontecer? Porque vai variar de acordo com a estação que a gente está passando, tá certo? Então, a estação também ela vai estar contribuindo para essa classificação, para essa distribuição de chuvas, de temperatura, de umidade dentro dessas áreas, tá bom? E a gente chega nos climas úmidos e também nos climas subúmidos, aqui mais próximo ao litoral. Então, no sertão é onde a gente tem uma maior presença de fortes chuvas. Ilhas de calor, né? A imagem aí na tela para vocês aparecem justamente essa relação das ilhas de calor. Professor, eu não sei que danada é isso. Meu querido, observa. Observa a imagem, observa aqui, vem comigo. Área rural, centro da cidade, parques, zonas residenciais. Essa linha em vermelho é a linha da temperatura, o grau de temperatura que a gente tem dentro dessas áreas. Observa o que está acontecendo no centro da cidade. O que? A temperatura está ficando mais alta, né? Então, é justamente a partir dessa relação da construção de prédios, maior concentração de pessoas, asfaltos e tudo mais. Então, a temperatura dentro dessas áreas tende a aumentar. Logo, a gente tem uma presença das ilhas de calor. Diferente, meu querido, minha querida, se a gente olha aqui, ó, na zona rural do estado. Dentro dessa relação. A zona rural, como a gente vai ter uma menor concentração populacional, como a gente vai ter casas mais distantes, áreas verdes em mais abundância, logo as temperaturas nelas vão ser mais amenas se comparadas às áreas do centro. E a partir daí a gente tem esse processo de formação de ilhas de calor, tá bom? Nesse esquema aqui de Pernambuco, a gente tem justamente essa relação, né, dentro da dinâmica da seguinte forma, vê, observa aqui comigo. A massa de ar, ela não vai estar se deslocando daqui do litoral
vindo a partir dos ventos até o sertão, essa massa, o que vai acontecer? Deixa eu fazer esse desenho aqui no quadro para ficar melhor. Com a canetinha vai ficar um pouco difícil para que vocês possam estar visualizando. Então aqui a gente tem o sertão, Planalto da Borborema, litoral. Então a massa de ar, ela vem se deslocando com bastante umidade a partir dessa influência dos ventos. Então essa área aqui é mais próxima ao litoral. Essa área aqui é mais próxima ao sertão. Ok? Beleza? Então, quando essa massa vem com bastante umidade, elas vão se deparar justamente com esse elemento aqui dentro do nosso estado, chamado de Planalto da Borborema. Esse bonitinho vai, de certo modo, impedir que a chuva passe. Então a chuva ela vai soltar aqui, nessa parte da zona da mata e nessa parte do litoral. A massa de ar soltou essa umidade, ela fica mais leve, ela não fica tão pesada. E aí ela consegue chegar nessa outra parte aqui, vindo com a ajuda dos ventos, se deslocando para o interior do nosso estado. A partir dessa dinâmica, a gente vai ter o seguinte, essa área ela não vai receber uma grande quantidade de chuvas, porque a massa de ar ela precisou soltar para ficar mais leve e subir. Essa região a gente dá o nome de sotavento. Já essa área que tem a maior concentração de chuvas, a gente dá o nome de barlavento. Áreas mais próximas ao litoral, à zona da mata, tá certo? Então, essa região do sertão, como eu falei para vocês, quem vai atuar nele é a massa equatorial continental. É a massa que vem da região norte do Brasil durante a estação do verão. Essa massa, ela vai se deslocar até o sertão pernambucano, trazendo chuvas justamente para essa área. Ah, professor, então é por isso que as chuvas no sertão acontecem durante o verão. Sim, é por isso que as chuvas acontecem durante o verão. Porque essas chuvas, elas são transportadas a partir da relação da atuação da massa equatorial continental. Tá certo? Ok? Vamos lá? Vamos seguir aqui? Aqui a gente tem no nosso mapa, aí na sua tela, o mapa do Brasil, né, com a relação dos climogramas. Climogramas é o seguinte, meu querido, minha querida. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Para dar continuidade. Climograma é um gráfico onde a gente vai ter presentes a questão da pluviosidade e a questão da temperatura durante o ano. Então, nesse gráfico, ó, observa aqui comigo, observa a seta. Deixa eu ver aqui, Paraíba, né? Cabaceiras. Então, essa linha representa a temperatura. Esse azulzinho, que são as colunas, representa a quantidade de chuvas. Então, olhando isso aqui de Cabaceiras, na Paraíba, você observa que é uma região que está no clima semiárido. Por quê, professor? Não tem presença de chuvas durante o ano todo. E as temperaturas são elevadas. É essa característica que a gente observa, por exemplo, aqui agora, neste climograma de Pernambuco, neste climograma do Recife. Recife, ele tem uma alta concentração de chuvas, principalmente durante os períodos do verão, ó. Maio, junho, tá? Durante esse período do verão ela vai ser mais intensa, apesar de que chove durante o ano todo. E as temperaturas em Recife, elas são elevadas. É essa a leitura que você precisa fazer ao se deparar com o climograma, tá? Aqui a gente tem de Petrolina, né? Lembra que eu falei? Vai chover durante o verão, vai chover durante o verão, ó. Março, abril, fevereiro, janeiro, novembro, dezembro. Olha o inverno como tá. Com baixas de chuva, não tem chuva dentro dessa área. Por quê? Porque é o período em que a massa polar está dominando. E aí ela não consegue chegar com tanta força dentro dessa área do semiárido, tá bom?
Classificação de Köppen. Nos últimos concursos da PMPE, muita gente ficou doido decorando isso, decorando. E não caiu. Né? É uma classificação climática que foi desenvolvida, né, pelo Köppen. Dentro dessa dinâmica, a gente precisa só visualizar aqui em Pernambuco essa questão. Eu trouxe esse aspecto geral para que vocês possam estar visualizando, né? Tipo, o D, o C, o E, não nos pertence, não está aqui dentro dessa relação, né? Dentro da característica geral. Né? A primeira letra, ela traz a característica do clima. Se é um clima tropical, se é um clima árido, se é um clima temperado, continental ou glacial. Pernambuco não tem C, D e E. Então, se nas alternativas tiver C, D e E, tu já descarta, porque ela não faz parte do nosso território, tá? E aí, ele vem dentro dessa perspectiva, trabalhando tudo isso, tá? Isso em relação à segunda letra, que é uma letra minúscula que estabelece o tipo de clima, tá? Qual é o tipo de clima presente? Se é um clima de estepe, se é um clima desértico, se é um clima úmido, como você vai observando em cada uma dessas letrinhas. Eu estou passando para que você possa conhecer, mas não vai decorar essa tabela toda, porque tem a de Pernambuco para a gente visualizar já já, tá? A terceira letra na classificação, se for necessário, denota a temperatura média, né, dentro dessa área. Então, há verão quente, verão temperado, verão curto, inverno e assim sucessivamente. Em Pernambuco, é esse slide, é essa imagem que está aparecendo aí para você que interessa. Em Pernambuco, a gente vai ter a S', né, a clima quente e úmido, S' com chuvas de outono e inverno. BSH, B, clima seco, S de estepe, H de baixas latitudes. Associados ao BSH estão em subtipos BSH-S', BSH-W, BSH-W'. S' significa chuvas de outono e inverno. W e W', respectivamente, chuvas de verões e verão retardado. S', climas mesotérmicos, chuvas de outono e verão. Professor, como é que isso, pela fé, vai ficar no mapinha que a gente possa ver? Vai ficar justamente dessa forma aqui, ó. O BSHW, BSHW', CS', é essa relação aqui, ó, são porções mais elevadas aqui dentro da zona da mata, que é o AS', tá? Então, é essa classificação de Köppen que você precisa ter. É essa legendinha que, se é para memorizar, que você memorize, tá certo? Não se apegue. Tá vendo que a gente não tem, de um certo modo, D e E. Eu falei da questão do C, mas aí a gente vai ter presente aqui também essa característica do clima temperado, tá bom? Perdão aí dentro dessa influência que eu tinha falado, e ela está aqui presente. Falhou aqui a memória, tá certo? Essa correção aqui para que vocês possam observar de um certo modo. São áreas com maior altitude, tá? Aqui, quando vocês podem encontrar, tá certo? Essas grandes altitudes trazem essa relação desse clima para essas regiões, tá? Ou seja, é uma área próxima, dentro do semiárido, como vocês podem ver nessa imagem aqui, mas que é frio, né, durante algum período. Né? Aí a gente tem o Triunfo, a gente tem Garanhuns, tá certo? A gente tem Taquaritinga, porque elas apresentam uma altitude maior em relação às outras áreas próximas, tá bom? Aqui os regimes de chuva em Pernambuco, né? Regimes de chuvas de verão, massa equatorial continental. Chuvas de verão, que é aquela que vai acontecer lá no sertão, é influenciada a partir da zona de convergência intertropical, que é a influência que dá a partir das chuvas vindas da região norte do Brasil para dentro do interior de Pernambuco, lá no sertão. E os regimes de chuvas de outono, né, que é o inverno S', determinado pelo sistema atmosférico, e o extratropical, que é influenciado pela frente polar atlântica, que é durante o período do inverno dentro dessa relação. Meu querido, minha querida, a gente finaliza aqui nossa aula de clima, né,
tendo esse foco no estado de Pernambuco, tá certo? Espero que você tenha compreendido essa relação. Forte abraço, continue estudando, continue revisando, que você vai conseguir chegar lá. Até mais!